E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria falar sobre a importância de fazer refeeds durante o cutting. Que refeeds é mais ou menos uma refeição livre, digamos assim, né? Ou algumas vezes pode chegar a ser até mesmo um dia inteiro livre que você tá praticamente livre pra aumentar carboidratos. Não totalmente, tu não vai, tipo, triplicar, comer, sei lá, 10.000 quilocalorias em um único dia, assim. Tipo, eu acho que isso talvez não seja bom pro teu organismo, ainda mais porque se você tá acostumado com calorias muito baixas e você simplesmente comer uma quantidade imensa de comida, o seu corpo vai reagir mal. Especialmente se você não apenas fazer isso durante um dia, mas eu acho que apenas um dia não é muito um problema. O problema é que o pessoal que muitas vezes acaba fazendo tipo a semana inteira, aí você come muito e tem um que o pessoal chama de rebote, né? Que é o seu corpo simplesmente começa a receber muita energia, muitas quilocalorias e ele acaba ganhando peso muito rápido, né? Mas mesmo assim é algo importante e algumas pessoas têm a visão de que fazer uma refeição livre, fazer refeed é trapacear na dieta. Bem, não exatamente, porque qualquer pessoa que eu, na minha opinião, assim, a minha experiência fazendo cutting, eu estou em cutting, estava em cutting há mais ou menos 5 semanas, e semana passada eu fui fazer uma refeição de refeed, eu saí da minha dieta, eu fiz um carb up, um pequeno carb up, e nossa, fez bastante diferença pra mim, eu me senti muito melhor depois, e vão falar assim, você apenas tinha a mente fraca, você não estava aguentando a dieta, porque quando você faz um cutting pesado, no meu caso assim, eu estava comendo 1.500 quilocalorias, carboidratos estão em torno de 80 gramas. É muito baixo. Quando você está seguindo uma dieta pesada, perdendo peso, perdendo de meio quilo a 1 quilo toda semana, e no meu caso eu estava tipo há 5 semanas sem furar a dieta, o seu corpo vai começar a sentir o impacto disso. E mais se você treinar pesado, se você está na academia treinando pesado, se você está fazendo várias sessões de aeróbico quase todo dia, isso daí não é uma questão de você não está aguentando a pressão, porque o seu corpo literalmente tem um limite. E se você tentar empurrar esse limite muito, vai ter um momento em que você vai gerar tanta fadiga, tanto cansaço, que sua performance vai começar a cair. Então não é uma questão de, você está fazendo isso porque você é fraco mentalmente. Não, porque literalmente seu corpo tem um limite físico e se você insistir muito nesse limite, você não dá um intervalo para ele se recuperar disso, porque a dieta. Não tô falando de uma dieta para emagrecer, não tô falando de um cara que tem, sei lá, 30% de gordura e quer baixar para 15%. Eu tô falando de dieta de fisiculturismo. Dieta você tem, sei lá, no meu caso eu comecei com 15%, quando eu tava meio gordinho no booking, fui para 10 e agora eu tô tentando baixar para 5, 6, sei lá. Então, nesse caso, quando você tá num negócio mais extremo, o seu corpo vai sentir um impacto muito maior. E no meu caso, depois dessas 5 semanas, as últimas 2, 3 semanas foi ok, mas aí as últimas 2 semanas seguindo essa dieta à risca, que é calorias muito baixas, 1.500 quilocalorias, que nem eu mencionei em vídeos anteriores, 200 gramas de proteína mais ou menos, não, acho que agora até menos é 185, 80 e pouco de carbo, 50 de gordura, é uma quantidade de calorias muito baixa. E eu tô treinando pesado, eu treino na academia fazendo upper lower, treinando pesado, pegando as mesmas cargas que eu estava pegando durante o bulking, com volume reduzido, reduzi o volume para conseguir manter isso, né? Mas tô pegando pesado nos exercícios, tô fazendo cardio quase todo dia. Então, tipo assim, meia hora, 1 hora de cardio todo santo dia. Isso gera uma fadiga muito alta. E já que eu não tô comendo bem, porque eu tô em cut, tô em dieta, o meu corpo meio que não aguenta, sabe? Então eu começo a ter uma perda de performance, cansaço extremo, eu tava me sentindo muito cansado, sabe? No treino eu tava tomando energético antes de treinar pra ver se dava um gás, assim, sabe aqueles energéticos da Monster? Então, tipo, era algo muito cansativo e começou a meio que me afetar fisicamente. Tinha dias que eu não conseguia nem querer levantar. Eu só queria ficar deitado o dia inteiro porque eu tava sem completamente nenhuma energia. Porque isso acontece quando você realmente faz um cutting pesado. E eu fiz o refeed e logo depois eu comecei a sentir uma mudança no meu corpo. Eu me senti muito melhor psicologicamente, me deu uma motivação, assim, eu me senti mais aliviado. Eu senti o meu corpo melhor. O visual do meu corpo deu uma aumentada, porque quando você fica muito tempo com carboidrato baixo, você fica muito depletado, o músculo murcha muito. Logo depois de apenas de uma refeição livre, meu músculo já deu uma inchada, como eu mostrei em alguns shorts, aí eu mostrei nos vídeos. Meu músculo já deu uma inchada e minha vascularização apareceu. Isso é algo até motivante. O refeed, ele não só te ajuda a dar uma recuperação para o seu corpo, né, pela falta de carboidratos por um tempo extenso. Você se recupera, você se sente melhor, se sente mais forte. Meu treino no dia seguinte rendeu muito, eu bati PR, eu me senti muito forte no treino de superiores que eu fiz seguinte ao refeed. É uma refeição de refeed. Só aumentar uma refeição, que no caso foi um hambúrguer com milkshake. Mas só comer isso, e uma refeição já me deu uma energia absurda, porque eu tava tão depletado, eu tava com carboidratos tão baixos que uma refeição dessa simplesmente fez uma diferença absurda. Então meu corpo me sentiu melhor, me motivou mais, porque eu vi meu corpo dar uma inchada, o músculo deu uma inchada, eu vi vascularização no meu abdômen, vi minha definição. Eu falei, caralho, o cut tá funcionando. Meu psicológico ficou melhor, minha mente ficou mais alerta, me deu uma motivada psicológica, motivada de ver o meu físico assim, me deu mais energia, sabe? Me deu um descanso mental. Aí agora, voltando à dieta, foi só um dia. A questão do refeed é que você tem que ter um controle mental. É uma estratégia eu comer, sei lá,
um hambúrguer, uma pizza, sabe, carboidrato alto. É uma estratégia, eu vou usar isso para me recuperar, e assim que eu me recuperar, eu já vou voltar para a dieta de carbo baixo, foi o que eu fiz. Então é uma estratégia inteligente de você recuperar seu corpo, recuperar seu psicológico, mas logo você voltar para a dieta. Não é para você, fiz um refeed um dia, comi uma pizza hoje, então amanhã quero outra, e aí um dia após outro você vai comendo cada vez mais, 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 mais. Não, não, isso não é uma boa ideia. Então o refeed é uma estratégia de você ter um dia, uma refeição assim livre, come bastante carbo, dá uma recuperada, desconta com essa energia que você vai receber. Você desconta num treino mais pesado, mais aeróbico para gastar essas calorias, né? Mas mesmo que você gaste bastante caloria no dia seguinte, que foi o meu caso, eu fui fazer musculação pesada, eu fiz mais aeróbico, mas o carboidrato alto me deu tanta energia, sabe? Que eu tava motivado, eu tava melhor, porque com o tempo de muitas semanas de cut, você vai começar a ter um cansaço físico e mental, né? Gera muita fadiga, e então o refeed ajuda muito, sabe? Você vai ter uma recuperação mesmo, porque comida é recuperar, você está passando fome, literalmente em cutting pesado, que você quer chegar num percentual de gordura tão baixo como eu estou chegando, não é saudável, é extremo, é cansativo pro corpo, então você fazer isso vai te dar uma chance de você se recuperar, né? E isso daí é algo que, tipo assim, se você tem um prazo a longo prazo, assim, no cutting, não tenha pressa. Se você não é alguém que tem, sei lá, no caso, uma data específica para bater peso tal, numa competição, se você é alguém que, eu quero chegar nem que seja 5% de gordura, que é um valor muito baixo, você vai estar num padrão de competição de fisiculturismo. Mas se você não tem pressa, não precisa ter pressa. Você pode fazer por estágio, você pode fazer 4 semanas de dieta, 2 dias off, desde que você não exagere muito, voltar na dieta. Você pode fazer aos poucos, desde que você saiba conseguir equilibrar as quilocalorias, para não extrapolar e não ter um rebote, né? Que nem os caras que ganham 10 quilos em uma semana de acabar comendo bastante. Mas isso é uma coisa de controle. Mas é mais ou menos a minha experiência com o refeed, é mais ou menos essa. São estratégias valiosas assim durante um cutting para você se recuperar e depois continuar o cutting de uma maneira mais eficiente, não sobrecarregar, gerar uma fadiga e fazer praticamente seu corpo entrar em colapso.